Pessoal, então eu resolvi fazer essa aula de Fundamentos de Ecologia, que é a primeira aula que vocês deveriam ter assistido, mas não foi possível por conta da prova diagnóstica. Então eu dei esse trecho de aula em TA, em TE e em TEM, mas com vocês não foi possível. Então eu resolvi fazer assim em forma de vídeo, de uma maneira até mais objetiva do que eu faço em sala de aula, ou seja, não vai ser uma aula tão longa, mas ir até o ponto em que os outros alunos já chegaram, tá? Então, Fundamentos de Ecologia é a aula, certo? E eu preciso, antes de mais nada, dizer para vocês o seguinte, alguns detalhes. O primeiro deles é que ecologia é a matéria da biologia que mais cai no Enem. Mais cai no Enem por conta do histórico, né, da ecologia, da importância que tem essa matéria, não só para a biologia em si. A gente vai poder encontrar questões no Enem de ecologia que fazem parte da geografia, da matemática, já caiu também na prova de português, e sempre fica também, né, as questões ecológicas numa possibilidade de questão de redação do Enem. Então, essa temática, antes de mais nada, é super fácil, tá? Os conceitos que a ecologia traz é super simples de entender, vocês vão ver que ela é muito mais palatável, muito mais fácil de entender. Então, vamos lá, pessoal, aproveitar esse ponto. Só um detalhe antes de prosseguir. Eventualmente vocês vão ouvir alguns sons externos aqui. Eu estou gravando dentro do meu quarto, mas aqui tem gato, aqui tem cachorro, então pode acontecer de vocês ouvirem aí um miado, um latido, ou tem uma obra aqui do lado da minha casa. Enfim, pessoal, por favor, vou pedir para que vocês compreendam, tá? Então, começando a nossa aula com a questão conceitual. Então, vamos lá. Bom, como definição, ecologia ela é definida como estudo do ambiente terrestre e dos fatores que possibilitam a sua alteração. E essa palavra ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e da palavra logos, que significa estudo. Então, ao pé da letra, significa estudo da casa. E de que casa a ecologia trata? Bom, vocês estão vendo aí uma figura de um planeta, tá? E a casa pode ser considerada o planeta como um todo, mas os ecólogos, na sua grande maioria, eles não estudam o planeta inteiro. É mais fácil você estudar as partes, né, que compõem o nosso planeta, que ele é bastante grande, e definir momentos de estudo, né, locais de estudo. Então, o termo casa, em que a terminologia ecologia quer dizer, é o local de estudo que o ecólogo, que é a figura, né, o biólogo responsável pelo estudo de ecologia, nós chamamos de ecólogo, é o local em que ele vai dedicar o seu esforço. Ele pode dedicar esse esforço numa grande área ou numa pequena área. Por exemplo, uma grande área eu teria a floresta amazônica, né? Ou uma pequena área pode ser, por exemplo, o nosso parque botânico, né, que relativamente à floresta amazônica inteira é bem menor do que a floresta, né? Mas essa casa, vocês entendam, também tem os limites geográficos, tipo um país, um estado, uma cidade, um bairro, ou pode ser simplesmente a sua casa mesmo, né? Que ela pode ter questões ecológicas envolvidas e importantes que às vezes a gente precisa prestar atenção. E é interessante que quando a gente fala de casa, né, a gente pode pensar realmente na nossa casa. Quais são os elementos que fazem com que a nossa casa funcione? A nossa casa, ela pode funcionar de um jeito equilibrado ou de um jeito desequilibrado. Depende de como a gente trata a nossa casa. Então eu tenho que conhecer os elementos que compõem a minha casa. E é mais ou menos assim que acontece na ecologia. E nessa figura que vocês estão vendo, do nosso planeta, né, aí do lado direito, um planeta de um jeito agradável e do outro de um jeito desagradável.
fala exatamente essa figura sobre as possibilidades de a gente enxergar o meio ambiente, né, o ambiente como um todo. Ele pode estar equilibrado, como sugere aí a figura da direita, e na esquerda um ambiente desequilibrado. E não e propositalmente eu coloquei aí o planeta na mão de uma espécie específica, que é o ser humano, que é um dos elementos que mais pode trazer prejuízo não só para si, mas para todo o ambiente. Alguns ecólogos, inclusive, consideram que o ser humano é o único ser vivo capaz de intencionalmente eliminar outras espécies, inclusive de se auto-eliminar. Outras espécies não têm essa condição, mas a nossa espécie tem. E a gente vai perceber no estudo da ecologia que a mão do homem é a que mais move, é o maior elemento que tem de modificação do ambiente. Então, voltando à questão de definição, o estudo da casa, a gente tem que ver qual é a casa, né, qual é o aspecto ecológico que vai ser tratado. E para melhorar essa questão, né, os ecólogos podem estudar a ecologia em diferentes níveis, né, partindo do indivíduo, né, aquele componente de uma espécie, que eles interagem, né, os indivíduos de uma mesma espécie interagem entre si de um conceito que nós chamamos de população. População seria conjunto de indivíduos de mesma espécie que estão no mesmo local, interagindo entre si, de maneira que algumas dinâmicas podem acontecer. A principal dinâmica estudada na ecologia das populações são as flutuações que nós temos dentro da quantidade de seres vivos daquela população. A gente pode encontrar no ambiente uma população que está em aumento em quantidade, nós chamamos de crescimento populacional. A gente pode ter a estabilidade populacional, ou seja, nem cresce nem diminui em grandes quantidades da população, ou então nós podemos ter o declínio populacional, que caso a população reduza a sua quantidade até zero, aí a gente entra num processo que nós conhecemos como extinção de uma espécie. E o registro fóssil nos traz essa perspectiva de espécies que não existe mais. Algum motivo levou eles a não existir. E o principal motivo que leva uma população a crescer, se estabilizar ou a se extinguir são os recursos disponíveis. Vocês devem lembrar aí das aulas de vocês, aquela famosa frase, né, que os recursos são escassos. Na natureza a gente pode ter condições em que uma população encontra uma abundância de recursos, e isso faz com que o número populacional aumente. Quando esses recursos eles se equilibram, a população também se equilibra, e quando esses recursos reduzem, pode acontecer competições dentro dos indivíduos de uma população, fazendo com que eles reduzam a sua quantidade. Então, o conceito de população, mais uma vez, é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que você encontra em um determinado local e elas vão interagir entre si. Bom, uma população, por exemplo, a população humana, ela não está isolada. Qualquer população, né, ela interage com outras populações. Dependendo de onde você esteja agora, você pode estar, eu, por exemplo, estou aqui no meu quarto, mas com certeza aqui eu tenho uma população de gato, eu tenho uma população de cachorro, eu tenho uma população, mesmo que não seja toda a população, né, uma amostra da população. Aqui eu tenho bactérias, aqui eu tenho moscas, aqui eu tenho fungos, aqui eu posso ter uma população de baratas, eu tenho algumas plantas. Essas populações, elas interagem entre si. E isso nos traz o conceito de comunidade, né? Comunidade ecológica seria as várias interações que populações diferentes podem ter. E uma das perspectivas que nós estudamos na ecologia das comunidades são as cadeias alimentares. De maneira simples, cadeia alimentar, você deve lembrar lá do ensino fundamental, são o conjunto de elementos que um vai servir de alimento para o outro. E nisso, pessoal, a gente tem que ver, né, que quando um indivíduo se alimenta um do outro, ele está fornecendo para o indivíduo que consome materiais que vão fazer parte do seu corpo, né, daquele que vai se alimentar, e também energia, né, o alimento ele traz energia para o indivíduo que se alimenta dele. Então esses aspectos de cadeia alimentar são o principal foco da ecologia das comunidades.
E essas comunidades entre si, que nós chamamos em conjunto, né, essas várias populações de fatores bióticos, né, a gente tem aí o conceito de biose, né, que seria todos os seres vivos envolvidos numa determinada comunidade. A gente vê claramente que existem fatores físicos e químicos que acabam ou podem acabar afetando a dinâmica de uma determinada comunidade ou do conjunto de comunidades. Para isso nós temos o conceito de ecossistemas, que são conjuntos de comunidades que interagem entre si e sofrem sofrem a influência de fatores físicos e químicos, como por exemplo, né, se você for, por exemplo, atrás de uma barata, provavelmente você não vai encontrar essa barata pela manhã, a menos que você encontre um ninho delas. As baratas, elas são indivíduos que vão atrás da sua comida à noite, ou seja, o aspecto luminosidade altera a dinâmica. Então, se eu sou um animal que se alimenta de uma barata, eu não vou encontrar ela pela manhã. Eu tenho que ser um animal que também tenha um conjunto de atividades que sejam condizentes com aquele alimento. Então não adianta nada eu ir atrás de um alimento que simplesmente ele não aparece no horário em que eu estou disponível. Então isso é incompatível. Então, luminosidade, por exemplo, fatores que alteram bastante as plantas, né? Que é a quantidade de água, a quantidade de nutrientes do solo, a quantidade de luminosidade do sol, uma vez que a gente sabe que tem plantas que precisam de bastante sol, plantas que não precisam de bastante sol, plantas que precisam de muita água, plantas que se dão muito bem com pouca água, né? Por exemplo, se a gente vai para os animais aquáticos, a gente sabe que tem animais de água doce, animais de água salgada, e se você pegar um animal de água doce e colocar na água salgada, pode acontecer a morte, e vice-versa também. Um indivíduo de água salgada, se for para água doce, ele pode morrer. Então aí eu tenho o fator salinidade envolvido. É um fator físico, né? Temperatura. Quem não já teve aí um peixinho que foi transferido de uma água para outra e infelizmente ele acabou morrendo porque aquela água estava um pouco mais quente, e uma água mais quente significa menos oxigênio dissolvido nos líquidos. Vocês devem lembrar lá da química que os gases eles se dissolvem muito pouco em meio líquido, e se você aumentar a temperatura você diminui a pressão dos gases, e isso vai acabar fazendo com que o peixinho fique asfixiado, né? Não tem mais oxigênio ali para ele respirar. Então, dentro da ecologia dos ecossistemas, nós temos os fatores físicos e químicos que podem alterar essa dinâmica das comunidades. E, finalmente, nós temos o conceito de biosfera, que seria os vários ecossistemas que nós temos no nosso planeta, né? Aí esses ecossistemas, pessoal, são vastíssimos, são diversos, inclusive nós, dentro dos conceitos de ecossistemas, nós temos ali os biomas, né? E os biomas, eles interagem entre si. Então o nosso planeta está totalmente conectado um com o outro. Não é que porque, por exemplo, eu não moro na Amazônia, que ela não tenha um efeito direto sobre mim. Ela tem um efeito indireto, e isso pode causar grandes problemas, não só para os animais e seres vivos que vivem na Amazônia, mas também nos outros seres vivos que são influenciados indiretamente. Então, os ecólogos eles podem adotar algum desses níveis de organização para estudar. Pode ter o foco só na população, só na comunidade, só nos ecossistemas, e esses estudos isolados acabam fazendo com que nós entendamos como é que o nosso planeta, como é que a nossa biosfera, ela funciona. Bom, só voltando aqui em relação à questão dos níveis de organização, de uma maneira geral, a gente tem um enfoque nos ecossistemas, né? Que os ecossistemas eles trazem para a gente uma visão assim um pouco mais ampla da ecologia. Então, eu sinto a necessidade de explicar para vocês um pouco mais do que significa um sistema, né? Aqui eu vou colocar alguns detalhes de ecologia que são importantes para que a gente já possa ter uma ideia do que se trata e dos conceitos ecológicos. Então, trazendo aqui o que é um sistema, trouxe essas duas figuras para mostrar para vocês o que significa um sistema. Então,
essa primeira figura da esquerda, ela mostra um quebra-cabeça formando um todo através de suas partes. E vocês notam claramente que aí faltam algumas peças. E a falta dessas peças meio que descaracteriza um pouco a figura. E um sistema, ele funciona de uma maneira completa. E se você tirar algum elemento desse sistema, você sente falta, ele traz algum prejuízo para esse sistema. E é importante que o ecólogo ele perceba quais são as peças que estão faltando, ou as peças que possam estar a mais, as peças que possam estar no lugar errado, né? De repente você tem um ser vivo que ele não é daquele local preciso, mas ele está lá e ele pode trazer alguns prejuízos para outros seres vivos. Aqui na direita vocês têm essas engrenagens, e essas engrenagens aí tem 3 partes, né? Aí eu sugiro que dentro desse ambiente aí, nesse círculo verde, vocês podem ver que essas engrenagens dão uma ideia de funcionamento em conjunto, mas se você tirar alguma dessas partes, pode ser que as outras deixem de funcionar. E na ecologia, das tarefas do ecólogo é saber quais são as engrenagens que fazem com que o sistema funcione. Pode acontecer de você tirar uma dessas engrenagens e fazer com que o ambiente inteiro não funcione, como, por exemplo, são chamadas espécies-chave. Por exemplo, se você for ver essas 3 partes aí, essa parte mais à esquerda, que conecta a mais em cima com a peça mais embaixo, se você removê-la, talvez essas 2 peças que não se conectam diretamente, elas possam vir a colapsar. Então, essas engrenagens, elas estabelecem um funcionamento que faz sentido para aquele ambiente, de maneira que eles são um só, né? Eles são um funcionamento só dessas diversas partes. Então, como conceito, o que seria um sistema? Essa palavra vem do grego, sistema, e significa um conjunto ou combinações de unidades ou partes de modo a formarem um todo complexo ou unitário. Então, essa complexidade, ela se dá por conta desses componentes. E a gente pode entender esses componentes de maneira isolada, quais são as suas propriedades e qual é a sua importância dentro daquele ambiente. Falando um pouco dos elementos que esse sistema pode ter, é importante a gente botar essa figura aí dos biomas que nós encontramos no Brasil. E os elementos de um sistema, eles não estão, como eu disse anteriormente, desconectados. Então aí eu tenho os vários biomas que têm suas características físicas, químicas, de animais, de plantas, que funcionam dentro do seu próprio sistema, no caso aqui o bioma, mas também que influenciam outros sistemas. Por exemplo, as chuvas que são proporcionadas lá pelas árvores, né? As árvores, elas evaporam muita água, formam nuvens de chuva e elas acabam influenciando o regime de chuva de outras regiões, nos outros biomas que você vai ter em volta da Amazônia. Então, se você diminui a quantidade de árvores da Amazônia, você está indiretamente diminuindo as chuvas dos ambientes ao redor. E isso é prejudicial, mesmo que aquele ambiente tenha outras características. O bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, todos eles contribuem com os outros, dentro da sua dinâmica própria e da dinâmica compartilhada. Nessa figura, já uma outra perspectiva de elementos de um sistema, aqui eu tenho 2 ambientes que eram separados apenas por um rio. Vocês devem reconhecer isso aí como a ponte da Barra do Ceará, né, que conecta a cidade de Fortaleza com Caucaia. Aqui esse aspecto da ponte, ela conecta ambientes que antes eram desconectados. Num ambiente que é isolado, né, que são isolados, se você conectar ou desconectar esses ambientes, você pode ter grandes prejuízos. Aqui, se você for prestar atenção, quantas espécies foram beneficiadas com a construção desse empreendimento? Eu respondo a vocês, apenas uma, apenas a espécie humana. Mas para construir essa ponte, alguns danos ambientais acabaram ocorrendo, certo? Alguns danos ambientais já foram observados em alguns estudos que foram provocados por essa inclusão, né, dessa ponte, né, dessa
unificação desses dois ambientes. Então, todas as construções, principalmente as humanas, né, essas que a gente diz não naturais, elas podem causar algum efeito no ambiente, certo? O próximo elemento do sistema que eu quero trazer aqui para vocês, também relacionado à interação, é que essa interação também pode ser indireta. No caso aí o João de Barro, que constrói a sua casa para ter o chocamento dos seus ovos em uma árvore, onde essa árvore vai oferecer ali uma certa altura, sombreamento, os ventos, eles escolhem geralmente galhos que não balançam tanto, né, mais próximos ao galho principal. E a priori, a árvore não se beneficia de uma maneira direta do João de Barro. O João de Barro se beneficia da árvore por conta desses fatores que eu mencionei, mas a árvore a priori não se beneficia. Ela pode crescer, se desenvolver, gerar os seus frutos independente do João de Barro. Só que aí tem um porém. O João de Barro, se essa árvore ela for frutífera, ela pode pegar as sementes dessa árvore, comer o fruto dessa árvore, e essas sementes ele pode jogar fora, fazendo com que essa planta acabe atingindo seu objetivo de gerar novas plantas. Então ele pode levar essas sementes, né? A gente sabe que alguns pássaros eles são frugívoros, ou seja, comem frutas, e acabam dispersando essas frutas para longe da árvore mãe, fazendo com que a planta ela possa surgir novas, né? E de repente isso é o que a planta precisa, né? Para prosperar em relação à quantidade de indivíduos da sua espécie. Então, em relação a mais esse elemento do sistema, nós temos que os sistemas ecológicos eles são sistemas abertos. E esses sistemas abertos significam que aqui eu tenho uma figura de um quadrado, né? Vocês percebem ambiente externo e interno. Essa questão de um sistema ser aberto tem a ver com os materiais que um determinado local pode receber de materiais. Esses materiais, vocês entendem, materiais biológicos, mais para frente eu vou demonstrar para vocês o que significa essa matéria, e a entrada de energia também nesse sistema. A mesma coisa se você for pensar na sua casa, né? Alguns materiais a sua casa precisa para que ela funcione de uma maneira mais adequada. Por exemplo, você precisa de produtos de limpeza, você precisa de alimentos, né? Comida para você poder fazer com que sua casa funcione, você precisa de equipamentos eletrônicos. São matérias que vão precisar estar lá no seu ambiente para que ele funcione. Isso, além da matéria, você tem que trazer energia. Essa energia, no caso, fazendo essa comparação com a casa, seria energia elétrica, né? E nesse ambiente interno, essa matéria e energia vai ser consumida pelos elementos do ambiente interno, no caso você, sua família, e parte desse material e dessa energia vai ser descartada, vai voltar para um ambiente externo. A principal energia que é lançada para o ambiente externo é o calor. Então é uma energia que não é absorvível. E a matéria que sai, ainda nessa comparação com a casa, seria, por exemplo, se você comeu alguma coisa, você vai lá no banheiro, faz suas necessidades, e você vai lá urinar, defecar, e isso vai tudo para o esgoto. Ou seja, aquilo ali não vai ficar na sua casa, aquilo ali vai para fora. Se você abrir uma embalagem de um biscoito, você tirou aquele plástico, você comeu o biscoito, aquele plástico ali não pode ficar dentro da sua casa, você tem que jogar ele fora. Então, alguns materiais eles vão ter que ser descartados, né, no que geralmente a gente chama de lixo, de esgoto. Então essa é uma perspectiva que a gente tem que ter dentro do ambiente. Quais são os materiais que chegam, qual é a energia que chega, e para onde vai essa matéria e para onde vai essa energia. Também é um detalhe importante para a gente entender dos elementos do sistema. Bom, aqui, pessoal, nós temos dois conceitos que são importantes para a gente estudar a ecologia, que é o conceito de habitat e o conceito de nicho ecológico. Os livros de biologia eles trazem que, de uma maneira simplificada, as seguintes afirmações. Habitat seria o endereço de uma espécie e o nicho ecológico, o trabalho que aquela espécie desempenha no ambiente.
Esmiuçando esses conceitos, né, o conceito de habitat, eu perguntei, né, na sala de aula qual era o conceito, e muitos de vocês sempre me trazem, dizem assim, é onde você encontra uma espécie. Mas, por exemplo, eu posso encontrar um peixe fora d'água. Se o peixe estiver fora d'água, com certeza ele não está no habitat dele, né? Mas eu posso encontrar ele lá. Assim como você pode encontrar um ser humano nadando no mar, né? Lá ele vai estar, mas ali não é o habitat dele. O conceito de habitat, o conceito mais completo, seria o local onde normalmente você encontra a espécie e lá ela consegue completar o seu ciclo de vida, ou seja, deixar descendentes. Então não é simplesmente estar em um lugar, é você estar lá e você conseguir completar o seu ciclo de vida. Por exemplo, você traz uma árvore lá do sul do Brasil, né? Por exemplo, um pinheiro. É uma árvore que, para gerar o pinhão, que é a estrutura sexual, para gerar novos pinheiros, você só vai ter o desenvolvimento dessa estrutura se você estiver num ambiente frio. Se você traz esse pinheiro para cá, ele não vai dar esse estróbilo, ele não vai dar aquele elemento que vai fazer com que sejam criados novos pinheiros. Isso é muito comum, por exemplo, também, ainda falando de plantas, você pega aquela plantinha da casa do colega, leva para a sua residência, aquela plantinha na casa do seu colega tem todas as condições, ela dá uma flor muito bonita, e você na sua casa, a planta, ela não desenvolve. Ela pode até permanecer, mas ela não dá mais aquela flor, ela não dá aquele fruto. Pode até acontecer da planta morrer. Isso, pessoal, porque naquele ambiente novo não é o habitat dela. Ela não consegue completar o seu ciclo de vida. Então, essas possibilidades podem acontecer no indivíduo caso ele mude de habitat. Então, num habitat novo, pode acontecer de uma espécie se dar muito bem, de aquele habitat novo ser até melhor do que o habitat antigo, e ele acabar se desenvolvendo muito mais. Pode acontecer que num novo habitat, aquela espécie ela possa até sobreviver, mas ela não deixa os seus descendentes, ou seja, ela só vive até morrer, mas não deixa descendentes. Ou, inclusive, uma espécie num novo habitat, ela pode chegar a morrer, né? Que aquele habitat é completamente desfavorável para a sua existência. Então, de novo, habitat, local onde normalmente você encontra a espécie, local onde essa espécie conclui o seu ciclo de vida. E o nicho ecológico seria o conjunto de atividades que essa espécie desempenha durante o seu ciclo de vida. Então, por exemplo, aí eu coloquei duas figuras, né, uma jaguatirica e um conjunto de abelhas. Qual seria o nicho ecológico dessa jaguatirica? Primeiro, é um animal carnívoro que vai se alimentar de pequenos mamíferos, pode se alimentar de alguns insetos, eventualmente, tem hábitos noturnos, tem hábitos de acasalamento a cada 3 meses, geralmente deixa 2 ou 3 filhotes. Esses filhotes são relativamente independentes da mãe, muito embora passe algum tempo. Então, tudo isso que eu estou falando, pessoal, são as atividades que o indivíduo tem, a jaguatirica tem durante seu ciclo de vida. As abelhas, elas são já de aspecto diurno, elas vivem em sociedades, onde você tem uma clara divisão de tarefas. Por exemplo, você tem uma abelha rainha, você tem uma operária, você tem um zangão, onde essas abelhas elas vão ter o seu papel mais ou menos definido, elas vão produzir a partir do néctar de plantas o mel, elas podem produzir a cera, tudo isso aí, todas essas atividades nós conhecemos como nicho ecológico. Então esses dois conceitos aí são bem importantes de a gente entender na ecologia. Finalmente nós temos os últimos conceitos, né? O último apanhado aqui de conceitos da ecologia. Como é concebida a estrutura dos ecossistemas? Então, o que é um sistema para a ecologia? Bom, gente, os ecossistemas elas trazem os fatores bióticos, né, os seres vivos, os fatores abióticos, que são aqueles elementos físicos e químicos, e isso tudo interage de maneira que há
um intercâmbio cíclico de matéria, e esse intercâmbio cíclico aí, vocês podem ver, são formados por materiais inorgânicos e materiais orgânicos em um ciclo. Se você já assistiu aquele filme chamado O Rei Leão, você lembra da música tema, né? Um ciclo sem fim, né? Que ele canta na música. Esse ciclo sem fim significa o quê? O ciclo onde a matéria inorgânica ela vai ser produzida. Aliás, a matéria inorgânica ela vai dar origem à matéria orgânica e a matéria orgânica vai dar origem à matéria inorgânica. O processo em que a matéria inorgânica é transformada em matéria orgânica, esse processo acontece nos seres vivos que produzem a energia dentro das cadeias alimentares, que nós chamamos de produtores. Esses elementos são as plantas, são as algas, são as cianobactérias. E esse processo que acontece nesses seres vivos, nós chamamos de fotossíntese. E justamente a fotossíntese é uma reação química em que você vai ter a matéria inorgânica, que no caso é o CO2 e a água e alguns elementos minerais, absorvendo a energia da luz do sol e produzindo a matéria orgânica. Entendam matéria orgânica como os carboidratos, como os lipídios, como as vitaminas, como as proteínas, como o DNA. Então, uma vez que esses elementos fazem a fotossíntese, essa matéria orgânica ela é produzida e essa matéria orgânica ela pode ser distribuída através da cadeia alimentar. Né? Um indivíduo come a planta, esse indivíduo que comeu a planta come outro indivíduo e assim sucessivamente. Todos os elementos da cadeia alimentar que tem a sua matéria orgânica, em algum momento vão morrer. E essa matéria inorgânica, aliás, matéria orgânica vai ser transformada em matéria inorgânica. E esse processo de conversão de matéria orgânica para inorgânica é feito por um segundo processo, que é a respiração. A respiração, ela transforma a matéria orgânica em matéria inorgânica. Esses ciclos nós vamos ver na próxima aula, certo? Então, além desse ciclo, né, de matéria orgânica e inorgânica, nós temos esses fluxos de energia que acontecem dentro dos ecossistemas. Bom, olhando para essa figura do lado, eu quero que vocês visualizem os fatores bióticos, né? Os fatores bióticos aqui dessa figura ao lado. São as plantas, são os animais. Aqui eu tenho cervos, eu tenho um guaxinim, eu tenho coelhos, eu tenho aqui uma raposa. Tem elementos vivos que você não está vendo aí, que são vírus, bactérias, fungos. E os fatores abióticos desse ambiente você pode destacar o quê? A luminosidade, o sombreamento, o vento. Se você perceber o solo ele tem os minerais, eles têm um pH, eles têm uma temperatura. Então esses são os elementos abióticos, né, desses ecossistemas. Já nos ecossistemas aquáticos, quais são os fatores abióticos aqui? Os bióticos você vê claramente: peixe, tartaruga, recifes de corais, né? Aqui também a gente tem vírus, bactérias. Mas os elementos abióticos desse ambiente quais são? É a água, propriamente, né? A salinidade, que aqui no caso parece ser um ambiente aquático marinho. Nós temos a intensidade de luz que penetra, né? Que a luz ela não penetra muito fundo na coluna d'água. Nós temos a pressão hidrostática. Nós temos o que mais? Os elementos minerais que tem no fundo do solo da água. Então tudo isso aí, pessoal, interage dentro de um ecossistema. Para finalizar, né, com esse conceito, que é a partir daqui que a gente vai começar a nossa próxima aula, ecossistema é a unidade natural de unidades bióticas e abióticas com interações mútuas que constituem um sistema estável, no qual ocorre intercâmbio circular de matéria e fluxo unidirecional de energia. Bom, gente, com esse conceito nós temos aqui como o ecossistema ele funciona de uma maneira estável. E uma das propriedades que a gente vai ver nas próximas aulas é como esse sistema ele é estável, como é que os sistemas eles permanecem, como é que eles funcionam de uma maneira ok, e como ocorre a sua desestabilização.
E essa desestabilização, na maior parte das vezes, já adianto para vocês, é causada pelo ser humano. Então, gente, em relação a esses conceitos, eu creio que eles não sejam difíceis. Como está na forma de vídeo, vocês podem ir e voltar, certo? Para ver algum conceito que eu tenha comentado ou algum comentário. E a partir, né, da próxima aula, eu queria que vocês já tivessem assistido todo esse vídeo, tá? Vai ficar disponível, tá? Aí por um tempo. E é isso, a gente vai, na nossa sala de aula, continuar discorrendo sobre esses assuntos. Valeu!